Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal e mais uma vez eu estou aqui para refletir com vocês sobre um tema de crucial importância para a nossa sociedade. Meu nome é Gidalti Guedes e eu quero conversar com você sobre o que é o fundamentalismo religioso. Fica até o final e tire bom proveito desse conteúdo que eu vou compartilhar com você. Bem, quero dizer que algumas informações que eu estou compartilhando com você aqui estão num artigo que eu publiquei numa revista científica chamada Revista Labirinto, lá da Universidade Federal de Rondônia. Eu vou compartilhar com você, inclusive, o link do artigo científico logo abaixo aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vem comigo. De onde vem o termo fundamentalismo religioso? Para entender isso, você precisa voltar comigo lá no século XIX e perceber que havia uma tensão, um conflito muito grande entre as doutrinas religiosas e aquilo que a ciência estava defendendo. Entenda, no mundo medieval, aquilo que era considerado verdade, quem dizia o que era verdade e o que era falso, o que era mentira? Qual era a instituição, qual era a forma que aquela sociedade tinha de dizer assim, esse conhecimento é verdadeiro? Na Idade Média, no mundo antigo também, é a própria religião a responsável para afirmar para a sociedade, para dizer para a sociedade que, olha, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, isso aqui Deus concorda, isso aqui Deus não concorda. Então a religião estava sempre no comando das coisas, exercendo esse controle social, ok? Só que aí, desde o Renascimento, na sociedade ocidental, nós temos o Renascimento, a razão, os pensadores começaram a se sentir mais livres para desenvolver críticas racionais, para desenvolver conhecimento racional separado daquele cabresto da religião que não permitia que as pessoas pensassem fora da caixa dogmática, fora do dogma que a religião estabeleceu. Ok? E depois do Renascimento, aí vem toda realmente a consolidação da ciência moderna, especialmente com o mecanicismo, esse método que ele realmente considera verdadeiro somente aquilo que passa pelo crivo da ciência. Olha só, não é mais verdade aquilo que a fé defende, a não ser que aquilo que o religioso fala, o padre, o pastor, o líder religioso em geral, se ele falar algo que pode ser comprovado cientificamente, então é verdadeiro. Mas se ele disser algo que está fora da possibilidade de comprovação científica, então isso é considerado falso ou é considerado uma metáfora. E isso começou a causar um conflito muito grande no século XIX. Fortes críticas da parte da filosofia, da ciência secular, às doutrinas que eram consideradas doutrinas fundamentais da fé cristã. Quando eles aplicaram especialmente o método da exegese histórico-crítica ao texto bíblico, eles começaram, os cientistas e muitos teólogos biblistas, que eram chamados de teólogos liberais. Veja, não está relacionado ao liberalismo político e também não está relacionado ao liberalismo econômico. O liberalismo teológico do século XIX e XX é uma aproximação dos teólogos cristãos com a ciência moderna. Houve uma aproximação, um diálogo. Eles começaram a assumir métodos da ciência moderna para desenvolver estudos teológicos, e isso provocou um mal-estar em muitas pessoas dentro das igrejas, tanto da igreja católica quanto das igrejas protestantes, evangélicas. Só que o maior conflito mesmo, e onde surgiu esse nome fundamentalista, foi lá nos Estados Unidos. Por quê? Levantou-se um grupo considerado um grupo conservador
tá certo? E esse grupo, ele começou a dizer o seguinte: nós não podemos negar os pilares da fé cristã, nós não podemos negociar, por exemplo, nascimento virginal de Jesus, né? Será que a concepção de Jesus no ventre de Maria por obra do Espírito Santo? Isso não pode ser comprovado cientificamente. Então, é claro, um estudioso da Bíblia que usa o método científico para verificar as coisas, ele vai considerar esse texto uma mera analogia, um tipo de metáfora, mas ele não vai considerar isso como algo histórico, algo positivado na história, ele não vai acreditar nisso, ok? Então, houve um conflito, ele falou: não, nós não podemos abrir mão do nascimento virginal de Jesus, nós não podemos abrir mão da ressurreição de Jesus, dos milagres da Bíblia, lá relatados especialmente no Novo Testamento, nos Evangelhos. Abertura do Mar Vermelho, abriu ou não abriu o Mar Vermelho? E aí tinha toda uma discussão. O Gênesis, será que realmente a Terra tem 6.000 anos, cerca de 6.000 anos, pela contagem das gerações, desde o povo de Israel até hoje em dia? E aí houve uma série de discussões. Veja, antigamente, no mundo medieval e antigo, não havia críticas sobre esse assunto. Mas agora a ciência moderna diz: ei, peraí, você vai dizer que Jesus ressuscitou? Não ressuscitou. O que ele ressuscitou, na verdade, na alma, ele ressuscitou no movimento das pessoas, no movimento cristão, que não a perdeu. Ali ele estava vivo, mas ele não ressuscitou fisicamente. Não há essa crença, não há essa concordância. Por causa disso, o movimento fundamentalista e vários conservadores protestantes se levantaram, preocupados, dizendo: olha, nós precisamos criar um movimento, nos organizarmos realmente para defender os fundamentos da fé, ok? Por isso que surge então vários eventos, até mesmo uma publicação chamada The Fundamentals. Essa publicação aconteceu, 12 livretos, eram 12 livretos que defendiam a fé cristã e sempre colocando a ciência como algo negativo, os cientistas, os liberais como algo quase que demoníaco. É uma coisa muito, muito forte essa crítica da época, lá um conflito muito grande. Inclusive teve uma conferência mundial dos cristãos fundamentalistas. Aconteceu isso em 1919. É sério, pessoal. E olha, mas como é que eles agiam? Por que esse movimento, então, começou a ser olhado de forma negativa? Porque os fundamentalistas, eles defendiam a sua base, a sua fé. Tem algum problema em defender os pilares da sua fé? Não tem nenhum problema. A questão não é essa. Todas as pessoas são livres. Nós, por exemplo, hoje vivemos numa sociedade livre. Se você quiser defender as doutrinas católicas, as doutrinas protestantes, as doutrinas do espiritismo kardecista, as doutrinas do candomblé, as doutrinas da união do vegetal, ou de qualquer manifestação religiosa, você é livre. E eu, inclusive, acho muito bonito quando alguém tem coragem de defender as doutrinas da sua comunidade religiosa, do seu grupo religioso. Isso é normal. O problema não é esse. O que pegou, realmente o que ficou complicado lá no século XIX e XX, é que os movimentos, o movimento fundamentalista começou a assumir algumas características. Primeiro, eles eram de uma militância muito dedicada. Um militante fundamentalista, ele não deixava passar comentários assim de outras pessoas que ele não concordasse. Ele era uma pessoa que se colocava, que discordava, que discutia. Então, assim, era uma militância dedicada. Havia uma coalizão, uma pactuação de lideranças de diversas igrejas na época, ok? Não era só uma igreja A, B ou C, não. Diversas igrejas, diversas lideranças dessas igrejas lá se reuniram e criaram esse movimento. E o objetivo deles era buscar ocupar os cargos de poder, de liderança, especialmente nas universidades.
norte-americanas, várias universidades foram criadas, fundadas pelos protestantes, pelos presbiterianos, batistas, metodistas, né? E essas universidades, eles começaram a disputar os cargos. E quando um fundamentalista assumia a reitoria, assumia determinadas posições de coordenação nessas faculdades, eles começavam a demitir os pensadores, os teólogos, os cientistas que eram mais evolucionistas, darwinianos, os cientistas que não eram respeitosos com os dogmas da religião. Eles começaram a sofrer perseguição dentro das instituições de ensino. Isso é muito sério, isso é muito sério. Então é uma prática muito comum essa perseguição aberta, declarada, e também aquela perseguição sorrateira, por debaixo dos panos, aquela ligação que diz, sabe o fulano? Então ele é liberal, cuidado com ele, não contrate. Então muita coisa começou a acontecer, e esse método, esse jeito de agir começou a ser percebido como algo de intolerante. Havia muita intolerância com a presença do outro. Você não é obrigado a concordar com o outro, você tem direito de defender a sua fé, mas havia uma intolerância, havia também um menosprezo, um desprezo pela pessoa que não pensava como você. E aí tem um autor muito interessante chamado Ivo Oro. Ele escreveu um livro, e uma das coisas que ele afirma é que quando nós assumimos essa posição de eu sou o sujeito, o outro é objeto da relação, eu tenho a doutrina verdadeira, o outro está com Satanás, o outro ele está com uma mentira religiosa, ele está corrompendo a fé. Eu começo a tratar o outro como o demônio, o outro vira o inimigo, o outro vira uma pessoa que eu não tenho como conviver, e isso é muito problemático. Nós temos hoje uma situação, um retorno, inclusive, a nossa sociedade tem vivido um retorno desse modo de ser, esse modo de ser fundamentalista. É por isso que, apesar da palavra fundamentalista ter surgido nesse movimento protestante, ela acabou virando uma espécie de apelido, de adjetivo para qualquer tipo de comportamento parecido com aquele comportamento do movimento fundamentalista. Pessoas intolerantes, pessoas violentas na sua palavra, ou violentas mesmo, que chegam a agredir, chegam a matar por causa da sua fé. Essas pessoas são consideradas fundamentalistas. Pessoas que perseguem os outros, que não conseguem nem conviver com alguém que pensa diferente. Olha, a nossa sociedade, ela é plural. É uma sociedade que tem pessoas de todas as cores, de todas as crenças, de todas as ideologias. Eu quero dizer para você, eu tenho a minha fé. Eu tenho coisas que eu não abro mão da minha fé. Mas eu tenho aprendido, às vezes foi difícil aprender, eu tive que quebrar muitas barreiras dentro de mim, mas eu tenho aprendido no decorrer da vida que eu preciso respeitar o direito do outro pensar diferente de mim. Isso não significa que os grupos religiosos vão parar de dar testemunho, parar de evangelizar, parar de pregar, não é isso, mas até mesmo na hora de pregar, de evangelizar, você pode fazer isso de modo respeitoso, de modo amoroso, e não fundamentalista, intolerante, perseguindo as pessoas. Eu quero terminar com um vídeo que eu vou colocar aqui para você, e depois eu volto na discussão desse vídeo. É sobre uma menina que foi agredida lá no Rio de Janeiro, e havia um testemunho lá que quem agrediu essa menina, jogou pedra nessa menina, tinha uma Bíblia na mão. Olha que coisa esquisita. Dá uma olhada nesse vídeo aí, nós já voltamos. No Rio de Janeiro, um caso de intolerância religiosa foi parar na polícia. Um grupo de seguidores do Candomblé foi insultado quando saía de uma festa.
uma criança chegou a ser atingida por uma pedra. Kailane, de 11 anos, e mais 7 pessoas foram agredidas quando saíam de uma festa em um terreiro de candomblé na zona norte da cidade. Eles caminhavam por essa calçada quando 2 homens começaram a insultar o grupo. De repente, um deles arremessou uma pedra que bateu neste poste e depois atingiu Kailane. De acordo com a família da menina, os agressores fugiram em um ônibus. Você percebeu? Olha o que está acontecendo. Vocês perceberam como houve uma coisa incompatível? Como é que eu posso ter a Bíblia nas mãos, pregando, falando de um Deus de amor, se eu sou intolerante com a existência do outro, eu vou agredir o outro? Isso não pode acontecer. Então essa postura fundamentalista não cabe sociologicamente, não cabe filosoficamente, não cabe nem mesmo teologicamente. Se eu defender o método de Jesus, a maneira como Jesus evangelizava, por exemplo, ele não era assim, ele não era fundamentalista. Ele não agredia o outro por causa da sua fé, pelo contrário, ele defendia pessoas que estavam sendo agredidas, como é o caso dos samaritanos, como é o caso daquela mulher pega em adultério, né? Temos várias situações em que Jesus se coloca como aquele que não é fundamentalista dessa forma. Ele defende os pilares da fé, mas ele não é fundamentalista dessa maneira. Tá bom? Eu espero que você tenha compreendido o sentido, a origem histórica e o sentido do termo fundamentalismo religioso. E eu espero que você compartilhe esse vídeo, caso você considere que ele realmente vale a pena e que outras pessoas vão refletir e vão mudar de vida, mudar de pensamento sobre a sua postura no relacionamento com outras pessoas. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.